Boa noite, graças a Deus, irmãos. Amém, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Louvamos a Deus pela salvação que Ele outorga a cada um de nós na pessoa de Cristo Jesus. Amados, vamos, sem delonga, procurar o livro de Amós, para que a gente possa ter a segunda mensagem desta que é uma série que a gente vai ter em todo o livro deste profeta. Profeta Amós, capítulo de número 1, dos versículos 3 em diante, tá? É uma porção de texto um tanto quanto extensa, mas não se preocupem que vai dar certo. Amós, capítulo de número 1, do versículo 3 até o capítulo 2, versículo 3. Porque como o texto original ele não está separado por capítulos e versículos, ele é separado de acordo com as profecias. Então a gente precisa percorrer esses versículos todos aqui, porque tratam de profecias que falam sobre o mesmo tema. Amós, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Porei fogo na casa de Azael, e as chamas a consumirão. As fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém, e o que segura no cetro de Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio de Qui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativo as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, o soberano. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando seus irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumiram as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as suas chamas consumirão as suas fortalezas, em meio aos gritos de guerra no dia do combate, em meio aos ventos violentos no dia de tempestade. E o seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir às cinzas os ossos dos reis de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão. As fortalezas de Queriote Moabe perecerão em grande tumulto, e em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta destruirei os seus governantes. E com ele matarei todas as suas autoridades, assim diz o Senhor. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Deus por tudo que o Senhor já nos permitiu vivenciar aqui nessa noite de culto ao Teu nome, por cada oração, ó Deus, que pudemos fazer e deixar, ó Deus, diante da Tua presença no Teu altar, para que, ó Deus, se for por gratidão, ó Deus, o Senhor receba essa gratidão dos nossos corações externada, se forem pedidos, como foram mencionados, ó Deus, aqui, que o Senhor responda-os conforme a Tua vontade. Agora te pedimos mais uma vez, usa, ó Deus, esse texto sagrado para que o Senhor possa falar aos nossos corações, encorajar-nos, ó Deus, e alimentar a nossa fé. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Antes da gente trazer a interpretação desse texto, que não é tão simples e fácil, a gente precisa só rapidinho relembrar, tá? Amós não é de casa de profetas, não é de família profética, mas é alguém que ouve a voz de Deus, ao que tudo indica no campo, e vai até o rei Jeroboão II de Israel e começa a profetizar. Foi isso que nós aprendemos na quarta-feira passada, a primeira mensagem dessa série.
que Deus fala por meio de homens, Deus fala de forma pessoal, Deus falou a uma nação que vivia um tempo de paz e de prosperidade, e por isso eu anunciei aos irmãos que a gente tem que estar atento em relação a todos esses momentos e situações, e Deus fala com autoridade, e aqui vem o texto sequente a tudo isso, versículo 3 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo também de número 3, que fala sobre a autoridade. Percebam que Amós não está falando das coisas que ele pensa. Amós não está falando das coisas que ele acha que vai acontecer. Amós não está fazendo previsões como quem está baseado nas circunstâncias ou no que ele observa. Em todas as expressões proféticas, ele vai usar a síntese daquilo que um profeta deve fazer e ser. Assim diz o Senhor. Então o profeta aqui é profeta de Deus, não tem palavra sua, tem palavra divina, tem palavra do Senhor, tem palavra de Deus. E é isso que Amós deixa bem claro. Só que Amós, ele fala assim diz o Senhor aqui 6 vezes. E em cada uma dessas 6 vezes em que ele fala assim diz o Senhor, ele cita uma nação diferente. Então o que ele está trazendo aqui é o juízo de Deus para as nações que são ali da circunvizinhança do povo de Israel. Ele está manifestando diante do rei Jeroboão II e de toda a nação de Israel o que vai acontecer com as nações vizinhas. Ele começa falando da nação de Damasco, depois ele passa para a nação de Gaza, que inclui os filisteus, ele vai para a nação de Tiro, depois para a nação de Edom, depois os amonitas da nação de Amon e os moabitas da terra de Moabe. Então ele vai citar aqui essas 6 nações, ele vai dizer o que vai acontecer com cada uma delas segundo a vontade do Senhor. E é interessante que quando ele fala desta maneira a essas nações, ele não só cita aleatoriamente, mas separa 3 nações distantes e 3 nações mais perto, que inclusive são parentes distantes, vamos dizer assim, dos israelitas. Damasco, Tiro e Sidom, que é a nação de Gaza também aqui que é citado, nada tem a ver com os israelitas. Mas Edom, de onde surge, da onde nascem os edomitas? De Esaú, ou seja, irmãos dos israelitas, sendo que Esaú e Jacó são irmãos, então ele cita essas nações. O que os edomitas fizeram? Perseguiram os israelitas. Amon, da onde surge? Vai lá para a raiz de Abraão, né? Filho do sobrinho de Abraão, Ló. Então, tanto os amonitas como os moabitas também têm em seu sangue um pouquinho da nação ali de Israel, ou seja, vem da mesma raiz. Mas o que o Senhor está dizendo é que, nesse sentido, ele não vai levar em conta, ou ele não vai deixar impune nenhum dos pecados desses povos. Nenhum dos pecados desses povos. E Amós nos ensina uma outra coisa também muito importante, ao começar o julgamento de Deus pelos de fora. Ele nos ensina aquilo que a gente diz nos dias de hoje, colocar as nossas barbas de molho. Porque Deus, e o tema dessa mensagem é esse, é um Deus que julga as nações, ele vai julgar todos nós. E não é porque ele não começou o julgamento da minha casa que ele vai se esquecer de me julgar. E não é porque Deus começa o julgamento com os meus vizinhos que ele vai se esquecer de mim. Deus julgará cada um de nós segundo as nossas próprias ações. Mas até o julgamento de Deus é exercido por meio de um juízo justo e um juízo cheio de misericórdia. Porque o que Amós diz em cada uma das sentenças, depois de dizer assim, diz o Senhor. Ele diz uma coisa que parece uma rima. Ele diz assim, olha, por 3 transgressões, ainda não por 4. Julgarei os pecados de Damasco. Por 3 transgressões, ainda não por 4. Julgarei os pecados de Gaza. Por 3 transgressões, ainda não por 4. Julgarei os pecados de Tiro. Por 3 transgressões, ainda não por 4. Julgarei os pecados de
Edom, por 3 transgressões e não por 4, Amon, por 3 transgressões e não por 4, Moabe. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Senhor, de certa maneira, aguarda um tempo necessário para manifestar o seu julgamento para com todos nós, inclusive com aqueles que não temem. O Senhor, ele não age, vamos dizer assim, sem que nos dê a oportunidade ao arrependimento. Irmãos, uma coisa que a gente precisa ter bem clara nas nossas mentes: ninguém que passará pelo julgamento do Senhor sairá dali podendo recorrer, porque saiu dali entendendo que o julgamento foi injusto, porque saiu dali achando que o julgamento foi falho. Não, o Senhor errou no meu julgamento. O Senhor me julgou mal, não era bem a pena que eu merecia, não era bem o que eu estava necessitando. Não. Por 3 transgressões, ainda não por 4. O Senhor deixa nesse sentido, entre aspas, 1 transgressão, 2 transgressões, 3 transgressões, de repente 4 transgressões, vou trazer o julgamento sobre aquele povo. E se tem algo que levanta o agir de Deus em relação às vidas de cada um de nós, é justamente isso, as nossas transgressões. O pecado da humanidade faz com que Deus haja em relação a este pecado, em relação a essa humanidade. Porque sobreveio o dilúvio sobre o mundo da época de Noé, por conta do pecado da humanidade. Porque sobreveio a destruição de 2 cidades na época de Abraão e de Ló, Sodoma e Gomorra, por causa do pecado daquelas cidades. Mas lembre-se, Deus julga, e julga com misericórdia, porque não sobreveio destruição sobre a cidade de Nínive. Porque eles ouviram a pregação de Jonas, do mais moço ao mais velho, do mais rico ao mais pobre, do plebeu ao rei, todos se converteram. E por conta disso, o Senhor não os destruiu, como havia profetizado Jonas que haveria de acontecer. Então o Senhor exerce misericórdia, o Senhor dá esperança, o Senhor fortalece o tempo, aguarda o tempo necessário para que você se converta de uma vez por todas, ou para que você permaneça ali brincando com Deus, achando que o julgamento não vai chegar sobre a sua casa. E essa foi a estratégia que o Senhor deu a Amós para chegar em Jeroboão, que era um rei pecador, que embora estivesse desfrutando de paz e prosperidade, achando que tudo ia bem e que só as outras nações iam ser julgadas, não se atentou para aquela profecia. E ele começou justamente trazendo tudo o que iria acontecer a essas nações, mas essas coisas também aconteceriam, como a gente vai ver a partir do capítulo 2, versículo de número 4, também com a nação de Israel e com a nação de Judá. Então, compreendido isso aqui, rapidamente, a gente precisa de 3 verdades aqui desse texto. A primeira delas: Deus castigará as nações. Deus castigará as nações. Conforme Amós vai dizer no começo do seu texto, versículo de número 1, ele diz que o Senhor está se levantando, que o Senhor vai falar, e que no capítulo 2 ele fala como se fosse um leão rugindo. Ou seja, Deus se levantou para fazer justiça em meio a nações que eram completamente injustas. O Senhor moveu-se para resolver de uma vez por todas as transgressões daquele povo. De uma vez por todas as transgressões daquele povo. Os atos de rebelião daquele povo fizeram com que Deus, do seu alto trono de glória, pudessem se mover. Irmãos, isso acontece nos dias de hoje. Deus ainda se move para de uma vez por todas eliminar, acabar, trazer fim às injustiças que têm afetado o povo e as pessoas como um todo. Às vezes nós estamos muito perto de Deus, muito próximo de Deus, e nós achamos que Deus é Deus só da igreja,
que Deus é Deus só dos cristãos, que Deus é Deus só dos irmãos, mas Deus é Deus de toda a humanidade. Deus levanta governos, derruba governos, move nações, enriquece nações, transforma as nações, deixa as nações em paz, nações em guerra, porque Ele está justamente fazendo esse controle sobre cada um desses povos. E são pessoas que Deus está ali usando. Uma outra coisa que Deus fará é julgar os crimes contra a humanidade. Sabe, a leitura desse texto parece um tanto quanto enfadonha, mas ela é muito reveladora. Essas nações aqui que vão receber em breve a visita de Deus em seu julgamento, são nações que estão cometendo atrocidades. Os irmãos podem depois visitar os textos e observar. Por exemplo, sobre Damasco, é dito que eles trilharam Gileade com trilhos de ferro. Ou seja, praticaram crueldades e crimes de guerra. Sobre Gaza, ou seja, os filisteus, e sobre Tiro e Edom, é dito que eles levaram em cativeiro pessoas para entregarem aos outros, lá no versículo 6. O que é isso? Tráfico humano. Pessoas sendo aprisionadas e escravizadas e sendo vendidas como se fossem objetos, como se fossem material. Sobre Tiro e Edom ainda, é dito que eles quebram os tratados, porque não se lembram das alianças com seus irmãos. Sobre Amon, é dito no versículo 13 que eles rasgaram o ventre das grávidas de Gileade para dilatarem os seus próprios limites, ou seja, para crescerem em expansão, para crescerem o seu território, fizeram guerra em tempos de paz. Ou seja, genocídio, uma palavra que está na moda. Sobre Moabe, é dito que eles queimaram os ossos do rei de Edom, até reduzir a cal, profanação de cadáveres. Sabe, não tem nenhum crime aqui religioso. Deus não está julgando esse povo por serem idólatras, por terem outros deuses, por servirem a outros senhores. Deus está julgando porque eles deixaram que a maldade dos seus corações os fizessem pessoas horríveis. Deus os está julgando porque eles não estão respeitando princípios básicos e respeitos à vida, à lei, à paz e outras coisas. E Deus não é indiferente para com isso. Deus se importa com o mundo todo. Deus se importa a ponto de intervir pessoalmente. Todos os textos aqui que estão na ação divina, eles estão sempre em primeira pessoa. É dito o seguinte: meterei fogo, eu quebrarei, eu eliminarei, eu volverei a mão, eu os destruirei. Ou seja, o Senhor é quem agirá para julgar todas estas nações. Aí você diz assim, pastor, mas isso aí é a palavra de Amós. Quem é que garante que isso aí aconteceu? Graças a Deus nós vivemos um período muito tempo à frente, e nós sabemos que tudo isso aconteceu. A profecia contra Damasco se cumpriu no ano 732, quando o rei da Síria tomou e conquistou aquela terra. A profecia contra a Filístia, ou seja, a faixa de Gaza, foi cumprida pelos próprios reis judeus. Uzias e Ezequias tomaram toda a região da Filístia. Toda a região de Tiro foi literalmente apagada do mapa e conquistada por Alexandre o Grande. E Edom, Amon e os Moabitas, ou seja, a terra de Moabe, foram devastadas pelos babilônios. Então tudo isso aconteceu. E o Senhor disse que aconteceria por meio do seu profeta. É preciso estar muito, muito atento, porque o texto de Amós nos faz abrir os olhos para algo que a gente não se importa muito. Por exemplo, quanto de nós está preocupado com questões humanitárias fora da nossa realidade? Por exemplo, quanto de nós já parou para pensar na destruição em massa em que dois países estão submetendo por conta de disputa de territórios, Ucrânia e Rússia? Sabe, a gente está às vezes sentado no nosso sofá, naquela poltrona, quando passa aquela
notícia ou o anúncio de que a próxima notícia será aquela, a gente muda de canal. Não tem nada a ver, do outro lado do mundo. Mas lá existem homens e mulheres criadas por Deus, à imagem e semelhança do Senhor, que estão perdendo tudo, sem absolutamente terem culpa daquela guerra por nada. Quantos de nós já se debruçou na presença do Senhor para orar, que é o mínimo que a gente pode fazer, por conta disso? Quantos de nós já parou para pensar na quantidade de pessoas por dia, que são raptadas, que muitas vezes têm seus órgãos tirados, ou que por inteiro, ou seja, o seu corpo inteiro, são vendidas como mercadorias para a exploração dos mais diversos níveis, seja de trabalho, seja de sexual, seja de qualquer outra área. Fazendo uma pesquisa rápida no Google, veja só, cerca de 86% das denúncias de tráfico de pessoas envolvem meninas de até 18 anos. Eu não estou falando de um outro país, eu estou falando do Brasil. Meninas, crianças e mulheres são as principais vítimas de tráfico humano. Segundo a ONU, que emite alguns relatórios, 71% das pessoas traficadas correspondem a esses dois perfis: meninas, ou seja, crianças, e mulheres, que são tomadas de assalto e são levadas para outros lugares, simplesmente para poderem ser objetos dos outros. Como eu já vi e posso recomendar para vocês, assistam aquele filme do Jim Caviezel, O Som da Liberdade. Ele conta um pouquinho da luta dele, ou do personagem dele, que é um personagem histórico, ou seja, baseado numa história real, para libertar algumas pessoas que tinham sido raptadas, todas para exploração. Se somos o povo da Bíblia, o povo que acredita em Deus e que sabe que Deus responde às nossas orações, a gente precisa pelo menos dedicar um tempo para orarmos para as pessoas nessas condições. Para orarmos por nações que praticam esse crime. Para orarmos por governos que afrouxam as suas leis a ponto de não investigarem as pessoas que cometem esses crimes. Isso não é sobre Damasco, isso não é sobre Tiro, sobre Sidom, sobre Edom. Isso é sobre os dias de hoje. É sobre Ucrânia, é sobre Rússia, é sobre Brasil, é sobre tráfico de pessoas, é sobre pessoas que estão aí agindo violentamente. E agem como se não houvesse justiça, mas eu e você sabemos. Porque Amós está nos dizendo, existe um Deus justo e que julgará todas as nações. E esse Deus que é justo e julgará todas as nações, inclusive julgará cada um de nós. Até mesmo pela nossa omissão. Até mesmo pela nossa omissão. Sabe, o que Amós está dizendo aqui, nesse anúncio dele para Jeroboão e para todos de Israel, que começa pelo julgamento e a destruição que Deus trará sobre as nações vizinhas, é como eu disse no começo, preparem-se. Porque esse mesmo Deus que vai julgar lá, virá julgar vocês também. Virá sobre vocês e vai manifestar a sua justiça. E é interessante que o próprio Amós nos dá dois conselhos. No capítulo 5, se você está aí comigo no capítulo 1 e 2, vamos lá no capítulo 5 de Amós. E ele no versículo 4 do capítulo 5 vai nos dar um conselho. Quando ele já está falando à nação de Israel, ele diz assim, assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida. Busquem ao Senhor e terão vida. No mesmo capítulo, versículo 14, ele diz assim, busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Busquem o Senhor e busquem o bem. São dois conselhos de Amós para a nação de Israel. É uma pena que esse povo não ouviu a voz daquele profeta.
Pois a destruição que atingiu Damasco, que atingiu Tiro, que atingiu Sido, que atingiu Edom, que atingiu os Moabitas e todos os outros, chegou sobre eles. Porque eles se esqueceram de buscar a Deus. Se esqueceram de buscar o bem. A nossa oração deve ser que essa destruição e esse tempo não chegue sobre nós. Porque o que Amós disse se cumpriu. Jesus, quando vem pregar o Evangelho, diz: olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Mas ele também termina todas as palavras de revelação para nós dizendo isso. Fiquem atentos, porque o tempo é próximo. E eu queria ler esse texto com vocês. Apocalipse, capítulo de número 22. A parte final, irmão, de Apocalipse, é a parte mais pessoal que possa existir de todas as profecias que ela retrata e de revelação que ela traz. Apocalipse 22, versículo 7 diz assim: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu estas coisas e, tendo-a ouvido e visto, caí aos pés dos anjos que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas o anjo me disse: não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore somente a Deus. Então ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. De fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. É um pecado aí que a gente não combate muito. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Amém? Sabe, essa parte do texto que diz: olha, os imundos continuem a sua imundície. Os limpos procurem se limpar cada vez mais. A gente precisa definir muito bem o estilo de vida que a gente tem seguido. E se esse estilo de vida que a gente tem seguido vai nos levar a comer dessa árvore da vida e a entrar nessas portas celestiais que nos levam para Deus e para a vida eterna. Porque de outra forma a gente vive sob o engano. A gente vive sobre a falsa sensação de que vir para a igreja, de que estar aqui semanalmente ou final de semana é suficiente. E não é. É preciso ser alguém que verdadeiramente luta contra o pecado, que ouve as profecias sobre a vida dos outros e não se alegra com a destruição dos outros, mas já fica com as barbas de molho, porque sabe que aquele que está lá agindo vai agir aqui também, mais cedo ou mais tarde. Que quando olha para a casa alheia e vê o que está acontecendo lá, não fica feliz porque não é na sua casa, não. Fica esperto e busca ainda mais o Senhor, porque sabe que todas estas coisas nós só somos vencedores por conta de Cristo Jesus. Então que a gente possa ficar atento. Jeroboão dormiu, a nação de Israel dormiu, achou que a destruição viria e ficaria apenas nas suas nações inimigas. E quem está destruindo os meus inimigos é meu amigo, não vai mexer comigo. Mas não é isso que acontece. Deus julgará cada um de nós. Ele começa pelos de fora, mas depois ele entra nos de dentro e resolve os problemas com a sua família e com seus filhos também. Que a gente esteja preparado. Um dos sermões mais poderosos da história dos reformadores e pós-reformadores avivalistas é um sermão do Jonathan Edwards, quando ele fala pecadores na mão de um Deus irado, ou seja, pecadores que caem despercebidos na mão de Deus. E a gente precisa ficar atento, porque pecadores todos somos, mas precisamos ser pecadores que se lavaram nas vestes e no sangue do Cordeiro para obtermos essa vida eterna que não vem de nós, é um dom de Deus. Amém?
Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, ó Deus, Tu és santo. E todas as vezes que a palavra se refere, ó Deus, a isso, dá, ó Deus, uma ênfase dizendo santo, santo, santo. Nós, ó Deus, temos a ciência, a consciência, ó Deus, e por isso precisamos de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, de que somos pecadores. Mas não nos deixe, ó Deus, nos acostumar, ó Deus, com uma vida mediana, nos acostumar com uma vida mais ou menos, nos acostumarmos com um relacionamento contigo, ó Deus, de qualquer maneira. Não nos permita, ó Deus, amar as coisas deste mundo mais do que o Senhor. Não nos permita, ó Deus, ficar apenas planejando e pensando sobre o que vamos ser e fazer aqui, ó Deus, e nos esquecermos. E o que verdadeiramente importa, ó Deus, é sermos encontrados e achados como filhos teus. Como, ó Deus, pessoas que pertencem à tua família espiritual de verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que a destruição das pessoas, ó Deus, que se levantam para praticar o mal, é feita pelo mesmo Senhor que julgará todos, inclusive aqueles da tua casa, da tua família. Para que estejamos aptos, preparados, que sejamos pelo Senhor verdadeiramente, ó Deus, libertos de toda imundície, de todo pecado. Nós vimos, ó Deus, citações de pecados que vão de coisas hediondas e coisas que nós dizemos, isso aí eu não faria jamais. Nós vemos, ó Deus, que também a mentira é algo que levará muitas pessoas a acharem e a compreenderem, ó Deus, que verdadeiramente não são filhas de Deus. Que o Senhor afaste dos nossos lábios, da nossa mente, do nosso coração, todo e qualquer engano. A começar pela mentira de acharmos que somos melhores do que os outros. Não somos, ó Deus. Todos carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Que o Senhor abençoe os nossos. Que o Senhor abençoe nossas famílias. Que, ó Deus, diante dessa palavra, possamos, ó Deus, estar com os olhos abertos e atentos, ó Deus, e o coração comovido com o que tem acontecido nesse mundo. As guerras, ó Deus, o crime, ó Deus, o tráfico humano, as drogas e muitas outras coisas, ó Deus, que estão por aí, estão por aqui, estão muitas vezes do nosso lado, ó Deus. Estão muitas vezes, ó Deus, adentrando a nossa casa. Mas a nossa oração, Deus, é para que o Senhor nos ajude a combater, ó Deus, a repreender e a buscar no Senhor, ó Deus, a força e a sabedoria para resistir, para estarmos, ó Deus, submissos a Ti e cada vez mais, ó Deus, nos afastando do mal. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e que no dia do Teu julgamento sejamos encontrados entre aqueles, ó Deus, que têm o nome no livro da vida. Pois essa é a certeza, ó Deus, de vida eterna para cada um de nós. Nós oramos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente e vamos também nos despedir uns dos outros em paz.